Como diferenciar sintomas espirituais de físico? Então, assim, hoje, nesse vídeo, você vai descobrir, com base na Bíblia e na medicina, a diferenciação entre o que você está sentindo é de base espiritual ou é de base física. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência, não só da área médica, né, mas também de estudar a Bíblia e avançar um pouco nos conceitos bíblicos relacionados à questão espiritual. Bom, eu não sou pastor, eu sou médico, tá? Não tenho autoridade para falar aqui como um pastor, obviamente, mas sim de um estudioso da Bíblia. Tenho autoridade, obviamente, para falar como médico, porque, como disse, sou médico e sou apaixonado por Jesus Cristo. Então, se você quiser saber, tá, os 7 sintomas específicos que dá para você entender a diferenciação, se o que você está passando tem muito mais cunho de um ataque espiritual, fique comigo até o final para você saber diferenciar se o que você tem é um problema espiritual ou se você tem, o que você está sentindo, sinais e sintomas, tende a ser um problema mais físico, né? Em outras palavras, em quem você vai, né? Você vai na igreja ou você vai num médico para tratar? Eu vou te responder sobre esse vídeo, ficou muito legal, tá? Fiz um resumo e é só continuar que ficou bem bacana. E no final eu quero fazer uma oração específica para esse tipo de situação, tá bom? Então, muitas pessoas passam por alguns problemas, né? Por exemplo, você já fez todos os seus exames e de repente você ouviu do seu médico assim, olha, tá tudo normal, mas mesmo com os exames normais, você vê assim, nossa, mas eu tô muito cansada, doutor, tô muito cansado, doutor. Eu tenho dores inexplicáveis, tenho mudanças no humor repentinas. Será que a sua doença tem uma origem física ou espiritual, né? Então, hoje eu vou compartilhar uma passagem bíblica onde Jesus expulsa um demônio, tá? E como médico, eu vou mostrar as 7 diferenças fundamentais entre doenças físicas e espirituais. É isso aí. Fique comigo até o final. Se fizer sentido para você esse tipo de conteúdo, dê um seu like. Qualquer pergunta, também faça um comentário aí, tá? No final, como eu disse, vou fazer uma oração poderosa para que Deus traga cura e revelação para a sua vida, se o que você está passando é um ataque espiritual ou se tende a ser um problema médico, tudo bem? Então, lá na passagem bíblica, eu vou dar uma olhada aqui, olha só. Passagem bíblica em Lucas 43:35. Jesus estava na sinagoga, ok? E havia um homem possuído por um espírito de demônio impuro, tá? E ele gritou em alta voz, ah, que queres conosco? Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Tá? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu dizendo, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem ferir o homem, certo? Então assim, essa passagem, primeiro ela nos revela algo muito profundo, ou seja, há doenças que não têm origens física, mas totalmente espiritual. Enquanto um médico tradicional trata o que podemos medir, diagnosticar, Jesus nos mostra que algumas enfermidades podem ser resolvidas na 4ª dimensão, em outras dimensões. Eu já falei aqui que nós temos 3 dimensões, né? A espiritual, a dimensão da alma, que está ali a sede das emoções. Então você tem ali as emoções e o seu intelecto, esse conjunto forma a alma, certo? E Jesus ele pode curar espiritualmente, Jesus ele pode curar mentalmente, ou seja, a sua alma,
e Jesus pode curar o corpo físico. A Bíblia fala muito essa divisão entre corpo, alma e espírito, certo? Então, essas diferenças, né, fica muito difícil para a medicina comum identificar. Você vai num colega e ele olha e fala assim, nossa, seus exames estão normais, né? E como é que você vai identificar, né? Fica complicado. Então, assim, as 7 diferenças que você precisa tomar em conta para você, pelo menos, suspeitar, opa, isso daqui está parecendo um ataque espiritual, então eu preciso buscar um pastor, eu preciso orar mais, eu preciso abrir a Bíblia, preciso aprofundar mais e pedir proteção, certo? Então é o seguinte, sintomas, você está com os exames normais e com sintomas persistentes. Por exemplo, você tem a parte física, fadiga crônica ou deficiências nutricionais. Então, do ponto de vista físico, você olha no exame, tem deficiências nutricionais e você tem uma fadiga crônica. Então, está muito mais para uma questão física. Você tem ali baixa de vitamina B12, você tem ali problemas na tireoide, TSH alto, por exemplo, certo? Então, está comprovado fisicamente que você tem um problema, então aí é só corrigir as deficiências nutricionais. Então essa é a parte 1. Espiritual, né? É quando você olha nos exames, eles estão totalmente normais. Então você tem uma sensação de peso constante, desânimo, sem motivo, tá? Tá tudo bem na tua vida e você tá desanimado, tá desanimada, né? Quando você tem sonhos perturbadores frequentes, entendeu? Então, número 2, dor sem explicação. Dor sem explicação, tá? Então, quando o problema é físico, você olha, você faz uma imagem, um exame de imagem, você tem alguns problemas musculares ou neurológicos, ok? Então, você consegue identificar, ou então você tem uma história clínica que você bateu o joelho, por isso está doendo, tá? Você tem uma história clínica, não só do ponto de vista, você tem uma anamnese, você conta para o médico isso. Espiritual é dores que surgem em momentos do nada, você está fazendo, começa a doer, né? Ou porque você visitou algum lugar, isso é importante, você vai no lugar, você tem uma situação que alguém olhou para você também, né? Os invejosos de plantão, e você sai com dor nas costas, entendeu? Então, preste atenção nessa questão de dores. Se você teve uma dor a partir de um lugar que você foi, fique de olho. Você tem uma dor que é porque você bateu, ou porque você tomou uma bebida quente, sei lá, um café, seu estômago está doendo. Agora, do nada, iniciou uma dor, e principalmente quando você foi no lugar e voltou, opa, lá pode estar carregado espiritualmente, né? Outro sintoma, número 3, tá? Lembra que o 7 vai ser muito importante, porque eu quero que você fique até o final desse vídeo. Número 3 está relacionado à insônia, tá? Insônia acompanhada de medo. Então, quando que é físico? Você tem uma pessoa ansiosa, tá? Com distúrbio do sono. Então, ela tem uma ansiedade, certo? E quando você vai fazer um exame do sono, ela dorme, mas você não consegue ver, tá? Numa polissonografia, muita alteração. Ela até aprofunda no sono, mas ela acorda muito cansada no outro dia. Opa! A pessoa não está tomando café, a vida dela está tranquila. Quando ela vai deitar, ela fica rolando na cama. E quando dorme, e quando aprofunda no sono, no outro dia ela acorda mal? Como assim? Né? E isso aí é sinal amarelo, tá bom? E quando que é espiritual? Sensação de opressão ou presença no quarto durante a noite. Então, assim, vai dormir, tá? Você é realmente ansiosa. Dorme,
demora a dormir, mas você tem uma alteração bioquímica, você tomou café demais, você está passando por algum problema, tá? Você tem problema, está fazendo uma construção na sua casa, o pedreiro, você tem algum problema, né? Então, justifica você ter essa ansiedade, justifica você ter insônia. Agora tá tudo bem na sua vida, tá tudo ótimo na sua vida, e você dorme mal, com sensação de opressão ou presença no quarto durante a noite, sinal amarelo. Vamos orar, vamos pedir a Jesus a presença dele, para que você retome uma noite, tá? Melhor, né? Uma noite com sono profundo, com sono reparador. Alteração número 4. Isso aqui é muito importante, pessoal. Um dos melhores, humor e comportamento. Quando que é físico, você tem um desequilíbrio hormonal, por exemplo, andropausa ou menopausa. Pessoa tem alteração de hormônio ou hipotireoidismo, causa também desequilíbrio hormonal. Então, pode inclusive causar transtorno psicológico. Então, você pega ali um exame alterado que justifica esse problema, tá? Porque quando é espiritual, você não tem nenhum problema hormonal, pelo menos ali no exame, e você tem mudanças repentinas, tá? Ou seja, de uma hora para outra, brusca de humor, né? Após exposição de ambiente carregado. Aqui está um outro ponto aqui, ó. Sempre quando você for num lugar, tá? E você volta de lá, brigando, você volta de lá, assim, com muita raiva, ou quando você encontra alguém, você volta com muita raiva, já faz uma oração para descarregar isso daí, entendeu? E número 5, fraqueza constante. Quando é que é físico? Você tem algum problema circulatório ou algum tipo de doença metabólica, você tem diabetes, você tem algum problema que explica. Agora, quando é espiritual, você tem fraqueza que surge repetidamente sem motivo aparente. Então, especialmente em momentos que você quer orar, você abre uma Bíblia, começa a ter sono, começa a ficar fraco, opa! É mais um motivo para você orar, né? E o número 6? Número 6 é medo ou ansiedade inexplicáveis. De novo, você vai lá no físico, essa pessoa tem transtorno de ansiedade generalizada diagnosticada. Ok, então o médico diagnosticou, certo? Ela cumpriu ali todos os sinais e sintomas necessários para diagnosticar, certo? E por outro lado, o médico não diagnostica quando que é espiritual. Espiritual é quando você tem uma sensação de estar sendo observada, né? Ou desconforto em certos lugares. Olha só, o lugar é muito importante, tá? Você vai no lugar e você sente alguma coisa, você estava bem, você vai no lugar, opa, começou a ficar ansiosa demais, começou a ter medo demais. Preste atenção que isso pode ser espiritual, certo? Tem o último agora. Presta atenção, gente. Sintomas migratórios sem lógica. Como assim? Você tem, o físico você tem doença autoimune ou neurológica. Tudo bem, isso pode dar sintomas migratórios sim. Eu vou explicar agora mais detalhadamente, assim que terminar essa explicação número 7, eu vou fechar esse vídeo, que vai ficar bem fácil de você entender. Nós iremos fazer uma oração para que, de alguma forma, a gente consiga resolver essa questão espiritual. Tudo bem? De novo, não sou pastor, sou médico apaixonado por Jesus, estudo a Bíblia, né? E, obviamente, sou formado em medicina, sou pós-graduado em medicina, tenho um conhecimento muito amplo do que eu estou falando aqui, tá? De novo, não tenho autoridade para falar como pastor, mas como cristão apaixonado por Jesus, eu tenho autoridade de orar e pedir por você, né? Faz sentido? Espiritual, quando você tem dores, estamos falando aqui de migração, né? Que mudam de lugar sem padrão, acompanhados de sensação de peso emocional, tá? Então, só para concluir aqui, para ficar muito fácil para você, Jesus nos ensina
que nem todas as doenças podem ser tratadas apenas no físico. Quando entendemos isso, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Nem toda doença pode ser tratada apenas no físico. E aqui vai uma chave. Você viu que eu dividi físico e espiritual. Coloquei ali 7 sintomas. E se eu te falar que pode ser misto? Complicou, hein, doutor? Não complicou, não. É que mesmo aquelas pessoas que vão no médico e ele fala, ó, você tem problema, você está ansiosa porque você tem alteração, por exemplo, na tireoide, você está com andropausa, você também pode ter um problema que esteja lá no exame e mesmo assim você ser atacada espiritualmente. Entende? Isso é para você entender que a cura completa é quando ela acontece no espírito, na alma e no corpo. Ou seja, você resolve a conexão que você tem com Deus, se relaciona com Ele, ora com Ele, ajoelha no teu quarto, você e Ele, e isso vai ser o suficiente para você resolver. E olha que às vezes você vai ter que fazer jejum. Não é só orar. Às vezes você vai ter que fazer jejum para você vencer essa batalha. Eu digo sempre que na vida você tem que vencer a batalha espiritual. Ganhou a batalha espiritual, a batalha da alma, as soluções das curas emocionais é uma consequência de um espírito conectado com Deus, certo? Então, corpo, alma e espírito. Na realidade, na sequência, é assim, ó, espírito, alma e corpo. Resolveu o espírito, resolve alma e resolve corpo. Entendeu? Então, a gente percebe que a cura completa existe, que olhemos para todas essas dimensões. É o que eu chamo de medicina da 4ª dimensão, que é uma medicina que completa, que complementa aquilo que a medicina tradicional já disse. Tá? Agora, eu quero orar por você. Eu quero pedir para Deus que revele a origem daquilo que você está passando, daquilo que você está enfrentando. Independentemente de qualquer coisa, que Ele vá lá e toque. Se for espiritual, que Ele toque. Se for na alma, Ele toque também. E se for no físico, Ele toque. Tá? No físico, Ele vai... na maioria das vezes você já está tratando com o médico, certo? E ele vai simplesmente te ajudar porque você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus, tá? Então, isso pode te trazer libertação e cura para você, ok? Meu Senhor Deus, Todo-Poderoso, meu Pai Todo-Poderoso, nós colocamos diante de Ti com humildade, reconhecendo que Tu és médico dos médicos, o único que pode trazer cura completa para o corpo, para a alma e para o espírito, através do que a gente chama de medicina da 4ª dimensão. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo este vídeo, ouvindo essa mensagem. Para aqueles que enfrentam cansaço extremo, dores inexplicáveis, insônia ou mudanças de humor, peço que o Senhor revele a verdadeira origem do que eles estão enfrentando. Se a origem for física, guie os médicos e traga clareza no diagnóstico. Mas se for espiritual, eu peço que o Senhor traga libertação agora, em nome de Jesus Cristo. Que toda opressão, todo peso espiritual e toda influência maligna seja removidos em nome de Jesus. Pai, como está escrito em João 8,36, e o Filho os liberta, vocês de fato serão livres. Declaramos essa liberdade sobre a vida de cada um que ora conosco agora. O Senhor restaura suas forças, renova a sua esperança e traga a paz de coração para todos nós. Que a tua luz brilhe sobre cada área das suas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. É isso daí, pessoal. Comente aqui abaixo se tudo isso fez sentido para você ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas, dá um like, tudo bem? Eu leio todos os comentários, tá? E assim, para ter legalidade espiritual, a gente tem que escrever também. Escreve aí assim, Dr. Jean, eu
acredito que Jesus cura nas 3 dimensões. E eu, neste momento, libero a minha palavra através da minha escrita, que Deus atuará na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.